E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que o nosso Altíssimo Yahweh, o nosso Messias Yeshua, abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Hoje eu quero aqui continuar falando do tema de apócrifos, e hoje trazendo uma reflexão em cima dos apócrifos. E há incoerência muito grande em selecionar justamente apenas 66 livros que hoje estão presentes em nossas Bíblias, enquanto que outros foram simplesmente retirados por vontades próprias de homens corrompidos. E a reflexão que eu quero trazer aqui é a incoerência de definir que livros que são inspirados e que livros que não são inspirados. O primeiro ponto é, você sabia que na Bíblia são mencionados vários livros que não estão presentes no cânon bíblico atual? Mais de 20 pelo menos? Aí eu pergunto, por que esses livros mencionados na própria Bíblia, nos próprios livros que são considerados inspirados, não estão presentes no cânon bíblico? O primeiro deles e mais conhecido, claro, é o livro de Enoque, que é mencionado na carta de Judas. Inclusive, a carta de Judas é baseada inteiramente no livro de Enoque e na história que é relatada lá com mais detalhes. Aí alguns podem dizer, mas na carta de Judas não está escrito que ele se baseou no livro de Enoque. Beleza, mas aquele trecho específico de Judas 1, versos 14 ao 16, é tirado exatamente do livro de Enoque. E se você comparar esse trecho com o trecho do livro de Enoque, vai ver que é praticamente idêntico um ao outro. Fora que o relato de Judas é praticamente idêntico à história relatada no livro de Enoque, dos 200 sentinelas que coabitaram com as mulheres. E é por isso que Judas mencionava que havia anjos que não guardaram o seu estado natural, e assim como Sodoma e Gomorra se prostituíram. Essa comparação de prostituição de Sodoma e Gomorra e com os anjos que não guardaram o seu estado natural não é por acaso. Judas sabia muito bem o que estava escrevendo, e ele estava se baseando no livro de Enoque. Fora que o relato de Gênesis 6 é explicado com muito mais detalhes no livro de Enoque, e a história como um todo fica bem mais coerente, e anula totalmente interpretações errôneas hoje presentes na teologia convencional, que negam que o ocorrido em Gênesis 6 foi de anjos que se relacionaram com mulheres. Isso é um fato, era o entendimento relatado na cultura hebraica, mas por retirar o livro de Enoque do entendimento dos fiéis, do sistema religioso no geral, hoje acaba tendo essa teologia convencional, que gera essa interpretação de que o ocorrido em Gênesis 6 foi apenas de seres humanos comuns. Mas o que eles não respondem é como uma relação entre seres humanos comuns geram seres totalmente deformados e abomináveis e depravados. Que é outra prova que o livro de Enoque era utilizado pelos discípulos e pelo nosso próprio Messias, o termo filho do homem, que é mencionado ao Messias e que ele mesmo mencionava quando se referia à sua volta, por exemplo, é retirado do livro de Enoque. Sabia dessa? Que esse termo filho do homem vem do livro de Enoque, se referindo diretamente ao nosso Salvador? Então é simples, esse livro era para estar no cânon bíblico, mas homens corrompidos não quiseram que você tivesse acesso a esse tipo de conhecimento. Outro livro mencionado na própria Bíblia, inclusive mais de uma vez, é o livro de Jazer. O livro de Jazer mencionado em Josué 10, versos 12 e 13, inclusive onde deixa muito claro que o sol é que se parou sobre a terra e não a terra que se parou sobre o sol, como muitos hoje querem interpretar. O texto ali é muito claro, o sol é que se parou sobre a terra, portanto, se o sol que se parou sobre a terra, o que a gente conclui? Que o sol é que se move sobre a terra. Mas é claro que devido à cosmologia presente hoje, da bola molhada giratória perdida no espaço, que as denominações religiosas no geral abraçaram, aí negam constantemente a literalidade que esse texto quer trazer e inclusive retira livros que mencionam esse acontecimento com mais detalhes, como o livro de Jazer. E se for falar de cosmologia, Gênesis 1 já é muito claro. Há um firmamento que separou as águas de cima desse firmamento das águas de baixo desse firmamento. Que firmamento que é esse? Justamente o domo, a abóboda ou cúpula que nos protege, que limita o acesso nosso a outras dimensões. Mas enfim, o mesmo livro de Jazer é mencionado em 2 Samuel no capítulo 1, portanto é mencionado 2 vezes na Bíblia. E se é mencionado em livros que são considerados como sagrados, como esse livro que é mencionado em livros considerados sagrados também não é sagrado? Qual que é a lógica disso?
Detalhe que não são mencionados como se fossem livros quaisquer. O texto, da forma que menciona esses livros, é recomendando a leitura. Ou seja, se você quer saber com mais detalhes desse acontecimento, leia o livro de Jazer, como o caso de Josué 10, versos 12 e 13, e também de 2 Samuel 1, ou no caso do livro de Enoque, quando Judas menciona aquele trecho do livro de Enoque. É como se o autor quisesse dizer assim: se você quiser saber mais detalhes desse acontecimento, leiam esses livros. Portanto, é uma recomendação bíblica você ler esses livros, que hoje não estão presentes no cânon. Então, qual que é o critério para definir que livro que é sagrado e que livro que não é sagrado? Que livro que é compatível com toda a narrativa bíblica e que livro que não é compatível com toda a narrativa bíblica? É só o livro estar no cânon bíblico? Isso é o suficiente? Bom, como eu mostrei aí, isso não cola, pois livros citados na própria Bíblia, nos próprios livros presentes no cânon bíblico e ainda recomendados para leitura, não estão no cânon bíblico. Ou seja, há livros fora do cânon bíblico que são sim compatíveis com toda a narrativa bíblica no geral. Há livros fora do cânon que são coerentes, que são inspirados, que são também escrituras sagradas e que deveriam estar juntas com o cânon. E fora que, como eu disse, há vários livros citados na própria Bíblia que também não estão presentes no cânon bíblico, que hoje nós nem temos acesso mais, seja lá porque foram simplesmente banidos ou ainda estão ocultados. E só uma certa elite que detém o controle deste mundo é que provavelmente possui o acesso a esses conhecimentos. Mas na própria Bíblia é citado um livro chamado Livro das Guerras do Eterno. É citado outro livro chamado Livro da Aliança. Cadê esses livros no cânon bíblico? Outro livro que é mencionado nas escrituras canônicas: Crônicas de Gade, o Vidente, e Crônicas do Profeta Natã. Cadê esses livros nas Bíblias que hoje nós temos acesso? E eu ainda não terminei, tem mais. Profecias de Aías, Palavras do Vidente Ido e também História do Profeta Semaías. Cadê esses livros presentes em nossas Bíblias, se eles são citados nas escrituras canônicas? Não eram para estar no cânon? E ainda temos mais também, como Crônicas de Jeú, Escrito dos Videntes e comentários relatados no livro de Mateus retirados de um livro desconhecido, quando fala da profecia que o Messias se chamaria Nazareno. Não é mencionado em nenhuma escritura canônica do Antigo Testamento. E aí? Então percebe? Livros citados nas próprias escrituras canônicas, mas que não estão nas escrituras canônicas, mesmo as escrituras canônicas sendo consideradas inspiradas. E se toda a Bíblia é considerada inspirada e nela é mencionada outros livros que não estão presentes nela, significa que esses livros também são inspirados, não é essa a lógica? Então qual é o critério para definir livro sagrado e livro que não é sagrado? Nenhum, na lógica desses que realmente retiraram esses livros. Eles simplesmente quiseram retirar, homens corrompidos que quiseram retirar esses livros, talvez para estabelecerem doutrinas enganosas para conseguir enganar muitos fiéis e mantê-los adormecidos e distantes do conhecimento verdadeiro. É assim que o sistema religioso trabalha, por isso que a grande maioria dos fiéis, infelizmente, estão adormecidos e acabam que não despertam para os conhecimentos que o Pai tem revelado nesses últimos tempos, infelizmente, porque acabam se deixando levar pelas histórias contadas pelos líderes religiosos, que na maioria dos casos também são enganados e acabaram sofrendo uma lavagem cerebral desse sistema e da teologia convencional. E conhecimentos valiosíssimos relatados, por exemplo, no livro de Enoque, e não só em um livro de Enoque, mas sim em outros também, como o 2º e 3º livro de Enoque, acabam sendo deixados de lado. Conhecimentos, inclusive, do reino celestial. É por isso que muitos fiéis do sistema religioso, infelizmente, não sabem quase nada do reino celestial e acabam pensando que o reino celestial é um lugar pacato, onde apenas tem anjos tocando flauta e meditando nas nuvens. Mas é obviamente que não é assim. Estamos falando do reino celestial, que é infinitas vezes superior a essa dimensão caída aqui e dominada pelo pecado. Fora que também há livros no cânon como, por exemplo, Esther, onde nem é mencionado o nome do Criador nenhuma vez, não é mencionado nenhum profeta, não é mencionado nenhum mandamento, e esse livro está lá presente no cânon bíblico. Não estou dizendo que o livro não é bom, dá para extrair sim muita coisa desse livro, mas o livro de Esther estar no cânon bíblico e o livro de Enoque ou o livro de Jazer não estar no cânon bíblico é um absurdo,
pois esses dois livros que eu mencionei são muito mais completos e muito mais detalhados do que o livro de Esther, por exemplo. Outro livro também que, por mais que tenham sim segredos, tenham sim mensagens profundas, não tem tanta importância como esses outros livros que foram retirados. É o livro de Cantares, que é basicamente uma história de romance. E como eu disse, dá sim para tirar muitas lições, mas nem se compara com esses demais livros que foram retirados, fora outros que sempre recomendo que também são bem completos, como o Testamento dos Patriarcas, como o Targum de Jerusalém, Targum de Onkelos, como o Proto-Evangelho de Tiago, como o Evangelho dos Hebreus, como o Evangelho de Tomé, como o Ode de Salomão, que são escritos valiosos que contêm ensinamentos importantes que só aumentam ainda mais a nossa fé. Então não tem lógica os livros de Esther, de Cantares, por exemplo, serem mencionados como escritura sagrada, enquanto que esses outros livros com conhecimentos bem mais profundos não serem. E isso porque não mencionei os livros presentes nas Bíblias católicas, como Sabedoria e Eclesiástico, que é basicamente um complemento do livro de Provérbios e ainda mais detalhado em alguns casos, como o livro de Eclesiástico, bem mais completo que o livro de Esther. Mas está lá o livro de Esther, no cano, no geral, enquanto que o Eclesiástico é considerado apócrifo pelas igrejas protestantes. E aí, qual que é a lógica disso? Então é simples, trata-se de uma lavagem cerebral que foi condicionada na mente de muitos fiéis, e acabam que muitos deles, infelizmente, continuam nesse sono dormente até os dias atuais. Mas glórias ao Pai por Ele estar trazendo à luz aquilo que durante muito tempo é oculto, e por Ele permitir que nós tenhamos acesso a esses conhecimentos. É claro que sim, de certa forma, Ele permitiu que esses livros fossem retirados, até para que os seus filhos, o seu verdadeiro remanescente, busque por esses conhecimentos, se aprofunde ainda mais e que esses conhecimentos não sejam disponibilizados para todos, mas somente para aqueles que realmente buscam ao Pai com profundidade, que mergulham em águas profundas, que têm sede pela verdade e que não são conformistas. Esses é que acabam encontrando esses conhecimentos, e glórias ao Pai por isso.